Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar nosso curso de instrumentação eletrônica. Iremos começar o terceiro módulo do curso, no qual vamos falar sobre grandezas e sensores. Nesta aula específica, iremos abordar os tópicos de domínios de energia para a classificação de grandezas, fenômenos de conversão e a classificação de grandezas quanto à energia. Em seguida, falaremos um pouco de sensores, da classificação destes sensores quanto à energia, transformação entre domínios de energia e mostraremos um modelo genérico para um sensor. Os demais tópicos serão cobertos em outras aulas. Vamos começar com grandezas, falando sobre os domínios de energia. Do ponto de vista físico, são conhecidas 10 formas de energia, que são energia elétrica, que é relativa ao campo elétrico, corrente, tensão, etc. Magnética, relativa ao campo magnético, fluxo magnético. Radiante, relativa às ondas eletromagnéticas. Térmica, relativa à energia cinética dos átomos e moléculas. Gravitacional, com relação à atração entre massas. Mecânica, relativa ao movimento, força, entre outros. Atômica, relativa à força entre núcleo e elétrons. Molecular, relativa à energia que mantém unidas as moléculas. Da massa, que é descrita na teoria da relatividade de Einstein como E igual mc ao quadrado. E a energia nuclear, a energia que mantém o núcleo de um átomo unido. Do ponto de vista prático para a instrumentação, esses domínios de energia podem ser agrupados ou desconsiderados caso não existam sensores para a medição direta das grandezas no domínio da energia. Assim, considerando para a instrumentação, o domínio de energia elétrica vai continuar sendo chamado de elétrica, magnética de magnética, radiante de radiante, térmica de térmica. Os domínios de energia gravitacional e mecânica, por terem grandezas que se confundem, tipo força, velocidade, aceleração, vão ser consideradas em um domínio das grandezas mecânicas. De forma similar, o domínio das energias atômica e molecular vão ser considerados como domínio das grandezas químicas, e os domínios das energias da massa e nuclear não vão ser levados em conta por não possuírem sensores que meçam diretamente as grandezas associadas, embora essas grandezas possam ser obtidas por formas indiretas. Como é do interesse da instrumentação eletrônica trabalhar com grandezas no domínio elétrico, as grandezas em outros domínios de energia podem ser convertidas para o elétrico através dos fenômenos de conversões associados. A conversão de magnético para elétrico se dá pelo fenômeno magnetoelétrico, de radiante para elétrico pelo fotoelétrico, de químico para elétrico por um processo eletroquímico, de mecânico para elétrica pelo processo elastoelétrico e térmico para elétrico pelo processo termoelétrico. Os domínios de energia também agrupam grandezas que não têm energia associada. Assim, faz-se necessário também classificar as grandezas quanto à energia em grandezas ativas e grandezas passivas. Grandezas ativas são aquelas que possuem alguma energia associada, como exemplo, tensão, velocidade, temperatura e pressão. Já as grandezas passivas são aquelas que não possuem energia associada, como exemplo, resistência, densidade, condutividade térmica, distância, entre outras. Essa classificação é importante pois vai definir duas grandes classes de sensores, como veremos mais na frente. E também porque, para a medição, precisamos ter um sinal que traga informação sobre a grandeza, e esse sinal necessariamente tem que ter alguma energia associada. A conversão da informação de uma grandeza para outra
pode envolver a mudança do tipo de grandeza de ativa para passiva ou de passiva para ativa. Quando a conversão é feita de ativa para passiva, por exemplo, de uma grandeza ativa x para uma grandeza passiva y, podemos falar que existe uma relação de dependência em que y vai ser uma função de x. Como exemplo, considere um termistor. A resistência é dada por R igual a R0 vezes, entre parênteses, 1 mais beta T, ou seja, a resistência é dependente da temperatura. Para que ocorra uma transformação de passiva para ativa, já que a grandeza passiva não possui energia associada, é necessário ter uma fonte externa de excitação para prover energia para a conversão. Assim, por exemplo, uma grandeza passiva x pode ser excitada por uma fonte de energia E para gerar uma grandeza ativa y, sendo a equação dada por y igual a f de x e E. E neste caso podemos falar que existe uma relação de modulação em que a grandeza x vai modular a energia E para gerar a grandeza y. Como exemplo prático, considere medir a resistência de um resistor. Resistência é uma grandeza passiva e não possui energia. Para poder medir a resistência, temos que excitar o resistor, por exemplo, com uma corrente I, gerando uma tensão V. E a relação vai ser dada por V igual a R vezes I. Claro que também existe a possibilidade de conversão direta de ativa para ativa e de passiva para passiva. Nesses casos também vão ocorrer relações de dependência, mas não são mostrados aqui nesse slide. Antes de começar a falar sobre a classificação de sensores, vamos falar um pouco da diferença entre sensores e transdutores que causam uma certa confusão em várias pessoas. Um sensor é um elemento que tem como finalidade sentir uma determinada grandeza e que, a partir dele, pode ser gerado um sinal para a medição dessa grandeza. E um transdutor é um elemento que realiza a transdução, ou seja, a transformação de um domínio físico para outro. Assim, um sensor não é um transdutor quando não há transformação física envolvida. E é um transdutor quando existe transformação física envolvida. E um transdutor pode ser um sensor quando é usado com a finalidade de sentir, ou ainda pode ser um atuador quando tem a finalidade de gerar alguma ação. Vamos ver alguns exemplos aqui. Um shunt, sensor de corrente, ele é um sensor não transdutor, pois o elemento sensitivo dele é uma resistência que já é no domínio elétrico. Já um resistor detector de luz LDR, ele é um sensor transdutor, pois ele transforma do domínio radiante, luz no caso, para resistência, no domínio elétrico. Uma lâmpada é um transdutor e um atuador, pois ela converte do domínio elétrico para o domínio radiante, luz, gerando uma ação que é iluminar, e não serve como sensor. E um último exemplo aqui seria um transdutor de ultrassom. Ele pode servir tanto como um atuador, transformando a energia do domínio elétrico para o mecânico, ondas de ultrassom, ou como sensor, transformando de forma inversa, do domínio mecânico para o domínio elétrico. Conforme vimos que grandezas podem ser classificadas em ativas e passivas quanto à energia, e que sensores podem converter de um domínio físico para o elétrico e entre grandezas passivas e ativas, podemos fazer uma classificação dos sensores com relação à energia e à necessidade de excitação. Os sensores podem ser classificados em autogeradores ou moduladores. Sensores autogeradores transformam diretamente uma grandeza física ativa em uma elétrica ativa. Como exemplo, uma ativa X num domínio físico qualquer para uma ativa Y no domínio elétrico. E um diagrama adequado para esse tipo de sensor é mostrado aqui. Já os sensores moduladores convertem diretamente de uma grandeza física ativa para uma elétrica passiva e necessitam de energia auxiliar, uma excitação, para gerar um sinal útil. Nesse exemplo genérico aqui, uma grandeza ativa X
é convertida diretamente para uma grandeza passiva no domínio elétrico, que normalmente é uma resistência, capacitância ou indutância, e uma excitação E é aplicada para girar um sinal numa grandeza ativa Y. E um diagrama adequado para a representação é mostrado aqui, com x sendo uma grandeza física num domínio qualquer, E a excitação e Y como sendo uma grandeza no domínio elétrico. Vamos ver agora alguns exemplos de sensores e a representação de conversão de domínios e grandezas realizada pelo sensor. O primeiro exemplo é de um termopar, que é um sensor de temperatura autogerador. Um termopar é um dispositivo elétrico que consiste de dois condutores diferentes que formam em um lado uma junção para medir temperatura. O outro lado dos condutores é colocado em uma temperatura de referência. O termopar produz uma tensão que é dependente da temperatura como resultado do efeito Seebeck, e essa tensão pode ser usada para medir a temperatura da junção. O diagrama de conversão do termopar pode ser visto nessa figura, em que a temperatura, uma grandeza ativa no domínio térmico, é convertida diretamente para a tensão, que é uma grandeza ativa no domínio elétrico, sem a necessidade de usar uma fonte de energia auxiliar. Ou seja, a energia na forma de tensão elétrica é obtida a partir da energia em forma de temperatura. O segundo exemplo é de um extensômetro, que é um sensor de deformação do tipo modulador. O princípio de operação do extensômetro é baseado na dependência da resistência elétrica com a geometria do condutor. A resistência do extensômetro varia com a deformação sofrida, dentro dos limites de sua elasticidade para não haver dano. A resistência do extensômetro mostrado nessa figura vai aumentar com a tensão mecânica na direção vertical e vai diminuir com a compressão mecânica na direção vertical. Na direção horizontal, ele é idealmente insensível às compressões e tensões mecânicas. No diagrama de conversão do extensômetro, temos a deformação no domínio mecânico, que varia a resistência elétrica do sensor. Como a resistência é uma grandeza passiva, nós não temos um sinal que possamos usar diretamente para medir. Assim, temos que aplicar uma excitação E, que pode ser uma corrente, para gerar uma tensão, que é uma grandeza ativa no domínio elétrico. Um terceiro exemplo é de um termoresistor como sensor de temperatura, do tipo modulador. O diagrama de conversão desse sensor é parecido com o do extensômetro. A resistência elétrica do sensor, grandeza passiva no domínio elétrico, é dependente da temperatura, que é uma grandeza ativa no domínio térmico. Para conseguir medir a temperatura, eu vou ter que aplicar uma excitação, nesse caso uma corrente, para gerar uma tensão, que é uma grandeza ativa no domínio elétrico. Aqui são escritas as equações da resistência em função da temperatura para um sensor do tipo NTC e da tensão em função da resistência e da corrente aplicada. O mesmo sensor termoresistivo pode servir também como sensor de radiação, como no exemplo de radiômetros solares. Neste exemplo de aplicação, existem diversas transformações de domínio. Primeiro, transforma-se do domínio radiante para o domínio térmico e depois do domínio térmico para o elétrico. Na aplicação do radiômetro, a radiação solar, representada por H, vai aquecer o sensor, modificando sua temperatura, representada por Ts. A relação de Ts com H é conhecida e é dada por Ts igual a alfa vezes S vezes H sobre GTH mais TA, em que alfa é o coeficiente de absorção de radiação do sensor, S é a área exposta e GTH é a condutância térmica do sensor. TA é a temperatura ambiente, que é considerada como uma interferência e deve ser compensada na medição. O restante da cadeia de transformação, no caso do uso de um termistor do tipo NTC, seguem as equações mostradas anteriormente.
Para a construção de um radiômetro, geralmente se usam dois sensores, um pintado em preto, que vai absorver mais a radiação, e um pintado em branco, que vai absorver menos radiação e vai servir para compensar o efeito da temperatura ambiente. Os sensores são protegidos por uma redoma de vidro para reduzir o efeito de variação da convecção térmica. Um modelo genérico de um sensor que incorpora os conceitos de modulação, autogeração, grandeza desejada e grandezas interferentes é proposto no livro de Randy Frank, Understanding Smart Sensors. Nesse modelo, um sensor está sujeito a uma entrada desejada, que representa o mesurando, e a entradas não desejadas, que representam interferências e que podem necessitar serem compensadas. Essas entradas podem ser processadas por um bloco que proporciona uma resposta moduladora e que necessita de uma excitação, ou por um bloco que proporciona uma resposta autogeradora. A saída do sensor vai ser então a adição das respostas fornecidas por esses dois blocos. Cada sensor em questão pode ser modelado considerando a entrada desejada e o número de grandezas de interferência pertinentes. O sensor pode também ter uma resposta moduladora ou autogeradora, ou ainda uma composição das duas em diferentes proporções, de acordo com o caso e nível de complexidade do modelo. Como exemplo de aplicação desse modelo, considere um modelo do radiômetro solar usando sensor termorresistível do tipo NTC visto anteriormente. As equações são repetidas aqui por conveniência. Nesse modelo, H, a radiação solar, é a entrada desejada. TA, a temperatura ambiente, é uma entrada não desejada que corresponde a uma interferência e deve ser compensada. A resposta dominante é a modulante, que necessita de uma excitação, nesse caso, uma corrente I. E a resposta autogeradora pode ser desconsiderada. E a equação final da saída, que é a composição de todas as equações de transformação, é dada aqui. Observe, no entanto, que este não é o único modelo possível para esse sensor. Outros modelos mais complexos podem ser feitos, por exemplo, incorporando outras grandezas interferentes que podem ter respostas autogeradoras ou modulantes, como interferência eletromagnética, gradientes térmicos, convecção forçada externa e radiação indireta, entre outros.